Números racionais e porcentagem. Números racionais. O que é um número racional? É todo número que pode ser escrito na forma de A sobre B, em que A e B pertencem aos inteiros e o B é diferente de zero. Ou seja, é todo número que pode ser representado na forma de fração, onde o A vai ser o numerador e o B vai ser o denominador. E os dois têm que pertencer aos números inteiros. Bom, e o B, ele tem que ser diferente de zero, né? Que no caso é o denominador, até porque não tem como a gente efetuar uma divisão onde o denominador seja zero, ela não existe. Toda fração é uma divisão. Por exemplo, eu tenho menos 8 sobre 4, ele é igual a menos 2, o que é uma divisão, né? Assim eu posso efetuar outras divisões de frações. Bom, perceba que o menos 2 eu posso representar também como menos 2 sobre 1. Aí fazendo a divisão de menos 2 dividido para 1 dá menos 2. O que prova mais uma vez isso, né? Que toda fração é uma divisão, além de eu poder representar o menos 2 também na forma de fração. Qualquer raiz exata também é um número racional. Por exemplo, eu tenho a raiz cúbica de 8, ela é igual a 2. O que é uma raiz exata, né? O que prova que a raiz cúbica de 8 é exata. Então, é um número racional, assim como a raiz de 25. Todo número inteiro é um número racional, porque conseguimos escrever em forma de fração. Por exemplo, é praticamente a mesma definição que eu coloquei lá no começo. Só que aqui eu trouxe mais dois exemplos. Por exemplo, 1,3, que é igual a 13 sobre 10, e o menos 2,34, que é igual a menos 234 sobre 100. Eu trouxe também essa imagem que mostra o conjunto dos números racionais, englobando justamente o que já foi falado, né? Que é o conjunto dos números inteiros. Toda dízima periódica é um número racional. Por exemplo, eu tenho 0,3333 infinitamente, ele é igual a 1/3. Se vocês dividirem na calculadora, 1/3, ela dá esse valor, né? Então, mais uma vez eu provo aquela questão, né? De números racionais poderem ser representados na forma de fração. Assim como 0,1333 infinitamente pode ser representado como 13 dividido por 99 ou 13 sobre 99. Agora, resumindo o que a gente estudou, foi qualquer número inteiro é um número racional, né? Por exemplo, eu tenho aí o x sobre 1, que é igual a x. Só que sua representação na forma de fração vai ser um número racional, até porque todo número racional pode ser... Todo número racional tem que ter sua representação na forma de fração. Qualquer número decimal finito, por exemplo, 1,2, ele pode ser representado na forma de 12 sobre 10. Então, também vai ser um número racional. Qualquer raiz exata, como por exemplo, a raiz de 36. Qualquer dízima periódica, como 0,222 infinitamente. Agora, passando para o estudo de porcentagem, eu acredito que você já conhece o símbolo da porcentagem, né? Bom, aí eu trouxe um exemplo do 30%. Percebam que quando eu falo 30%, eu posso dizer que é como se fosse 30 por 100. Ou seja, a forma de fração dela vai ser 30 sobre 100. E sua forma decimal, eu posso efetuar a divisão dessa fração, que dá 0,3. Calculando a porcentagem. Por exemplo, 30% de 800. Bom, sempre que aparecer esse de, vocês têm que trazer na cabeça a ideia de vezes, multiplicação. Então, eu pego 30 sobre 100 vezes 800, que dá igual a 240. É só vocês cortarem esses dois zeros do 800 e esses dois zeros do 100. Aí, 3 dividido para 1 vai ficar... Aí, 30 dividido para 1 vai ficar 30. 30 vezes 8. 8 vezes 3, 24. Aí, vai sobrar um zero do 30, fica igual a 240. E eu posso efetuar também de outra forma esse cálculo, como regra de 3, se vocês preferirem. 800 vai ser o meu 100%, e o 30% é o que eu quero descobrir, que vai dar 240 da mesma forma.
Tem uma turma de 80 alunos, onde 15% foram reprovados. Calcule a quantidade de alunos que foram aprovados. Primeiro, eu tenho que descobrir o número de alunos que foram reprovados. No caso, foi 15 sobre 100 vezes o 80, né? Mais uma vez, aquela ideia do DI. Efetuando, eu corto o 0 do 80 com o 0 do 100. Aí fica 15 dividido para 10, que dá 1,5. Vezes o 8 é igual a 12 alunos. Agora, para descobrir o número de alunos aprovados, basta efetuarmos uma subtração simples. Ou seja, eu pego 80 menos o 12, que dá igual a 68 alunos. Então, eu descobri a quantidade de alunos que foram aprovados. E bons estudos. Bom, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. E vocês vão poder exercitar por meio do formulário, né, que eu elaborei e vou mandar no grupo. Beijos!